Eu lembro que quando a gente começou o projeto Sagu, a gente não tinha pessoas, experiências, projetos anteriores para se basear, né, para se inspirar. Então você tem uma floresta para abrir, né, com um facão. Ninguém antes passou ensinando como você vai abrir aquele mato, né? Então assim, a gente tinha uma apostila de PHP, acho que era de um cara chamado Maurício, que tinha compartilhado na época uma apostila em PHP, em PDF. Vamos botar o nome se eu achar aqui. Isso. Mas o conhecimento que a gente tinha era como fazer um if, como fazer um while, como fazer um for, como abrir conexão com o banco de dados. Quer dizer, a gente está falando de 1999. Hoje em dia, você coloca lá no GitHub, bom, você tem o GitHub para procurar coisas, você tem livros às dezenas, né? A gente está falando de uma época que não existia GitHub, não existia Twitter, não existia Facebook, não existiam comunidades. Para quem anda mais antigo ainda, o Orkut não tinha surgido ainda. Então não tinha meio de trocar informações com bolhas. Eram fóruns de discussão que a gente acessava através de e-mail. E até interessante que tu tocou na questão do GitHub, porque aí da segunda vez, nós fomos na primeira Linux World. Em 2000 a gente não foi, em 2001 a gente voltou já apresentando palestra, já apresentando o desenvolvimento do Sagu. E voltamos eu e o Fábio de novo. E aí naquela época tinha um pessoal que lançou um projeto chamado SourceForge. E era SourceForge está aí no ar até hoje. Está aí no ar até hoje. Era o primeiro grande repositório para desenvolvimento em software livre. Tinha um outro que eu usava bastante também, que era o FreshMeet, que era mais para divulgar as atualizações dos projetos. Exatamente. Mas aí eu conheci na Linux World o SourceForge e eles ainda estavam estruturando assim, a questão do código. Aí eu cheguei e fui falar com eles assim, olha, a gente está numa universidade lá no sul do Brasil, tal. A conexão com a internet, não lá essas coisas, a gente baixa a internet durante a madrugada para o pessoal poder acessar localmente durante o dia, muitas histórias. E a gente tem um sistema que a gente queria colocar num repositório público. A gente estava procurando alternativas e aí vocês têm a alternativa. Assim, esse código de vocês é livre, a gente pode usar? Ele falou assim, é livre, ainda não está publicado porque tem muita coisa que a gente precisa arrumar, mas se tu quiser o código, amanhã eu já te trago ele nem era pendrive, acho que ele me trouxe num CD. Aí eu falei assim, pá, eu quero, mas se tu conseguir colocar num lugar na web para a gente baixar durante a madrugada, eu já vou falar com um desenvolvedor meu que está lá na universidade, ele baixa durante a noite, porque aí ele já pode implementar isso e a gente já vai tirando algumas dúvidas aqui no evento. Aí eu falei assim, não, tranquilo. Isso é uma coisa assim da comunidade de software livre que todo mundo se ajuda, é muito legal. E aí aí eu avisei pro Wilson, eu lembro assim que as ligações telefônicas também eram caras. E eu liguei para a Univates, eu liguei a cobrar, aí pedi para falar com o Wilson, falei assim, ó, assim, tu vai acessar tal endereço nessa madrugada, tal, vai baixar esse software, a gente vai colocar aí na Univates para a gente colocar o Sagu, o Gnuteca, tudo dentro desse repositório para o pessoal poder baixar direto. Já tinha controle de versões com SVN naquela época, ou CVS. Começou com CVS. Começou com CVS. Bem depois foi para o Subverso. Isso, tá. Aí então era no CVS. Para quem não lembra, depois veio o Git, né? Então são ferramentas da mesma família que o Git, né? Na linha do tempo. E aí a gente fez isso e aí, porque assim, na época, a nossa conexão eu não lembro qual era a velocidade que a gente tinha de conexão com a internet, mas assim, só para dar um exemplo, naquela época a gente já estava começando com a Rádio Univates. E a Rádio Univates, antes de ela ter as antenas, ela nasceu como uma rádio web, só que como a gente não tinha largura de banda, ela era uma rádio web que rodava dentro da Univates. Eu lembro vagamente que hoje não é difícil tu ter em casa 400, 500 mega por segundo. Sim. Na época a universidade inteira tinha bem menos que isso, tipo, sei lá, 10 mega, algo nessa faixa. Era isso aí, O bom é que aí como a gente tinha essa coisa de ter um proxy cache com o Squid,
Então a gente monitorava as páginas que eram mais acessadas e aí proativamente o próprio sistema baixava essas páginas para o pessoal poder usar. Então dentro da Univates, o pessoal que acessava no provedor de acesso Univates BWNet, que era discado, mas tinha aquela percepção de opa, é rápido. É rápido porque já estava a grande parte das coisas local. Mas quando a gente colocou Foi colocado no ar uma réplica do SourceForge no Brasil que começou chamado de... Começou a ser chamado de código aberto. Depois virou código livre. Depois virou código livre. Era .org.br, se não me engano. .org.br. E aí a gente já tinha aumentado, porque primeiro era para hospedar o Sagu e para a gente liberar o Sagu. E aí a gente tinha traduzido tal, bastante coisa, e aí uma hora a gente tinha naquela época, assim, um pouco depois, aumentado a nossa largura de banda com a internet. Aí eu falei assim, pô, Wilson, vamos abrir esse negócio e vamos deixar o pessoal hospedar os códigos deles aqui. E foi um sucesso, porque a gente dava um suporte ali que era em português, o site estava em português, então veio muita coisa e aí, mesmo a gente tendo aumentado a largura de banda, aquilo matava a nossa conexão. O código livre era o... Drenava, era sem dúvida nenhuma o que mais consumia a nossa internet. E chegou a ter centenas de projetos ali, e aí chegou uma época que a gente fez nas nossas conversas com a Unicamp, a gente fez uma parceria com eles passaram a hospedar o código livre, e o código livre era o segundo servidor mais acessado da Unicamp, só perdia para o FTP na Unicamp, que na época já tinha os espelhos de várias distribuições Linux e tal. E aí depois, quando a questão da conexão da internet de maneira geral começou a melhorar no Brasil, e o próprio SourceForge, graças a nós também, passou a ser internacionalizado, porque eles passaram a usar as traduções que a gente fez, aí não fazia mais sentido a gente manter, porque eles tinham uma estrutura muito maior. Não tem o original. Aí a gente fez todo um processo para o pessoal migrar para o SourceForge. E aí hoje, assim, o SourceForge já nem é mais o maior, né? Hoje tem GitHub, GitLab, tem ainda da época do SourceForge, tem o projeto Savannah, que é da Free Software Foundation, que é bem parecido com o SourceForge, mas foi assim um pioneirismo. Uma iniciativa valorosa, né? De ter um repositório nacional de projetos open source, né? Diferenciados. Diferenciados.